Hello people, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos estudar inglês com uma cena do segundo filme do Harry Potter, chamado Harry Potter e a Câmara Secreta, em inglês chamado de Harry Potter and the Chamber of Secrets. Então, vem comigo! Nesta cena que nós vamos analisar, Harry Potter estava indo jogar quadribol junto com seu time, porém, enquanto eles estavam indo, eles descobriram que outro time de uma outra casa, como se fosse uma outra fraternidade, também estava indo jogar quadribol. E aí ocorre ali uma breve discussão entre os dois times, e é exatamente essa cena que nós vamos analisar nesta aula de hoje. Então, para nós começarmos, já deixa seu like aqui embaixo, já deixa seu comentário nesse vídeo e vamos iniciar essa aula assistindo essa cena primeiramente com legendas em português. Vamos lá. Where do you think you're going, Flint? Quidditch practice. I booked the pitch for Gryffindor today. Easy, Wood. I've got a note. Uh-oh, I smell trouble. You've got a new seeker. Who? Malfoy? That's right. And that's not all that's new this year. Agora esta mesma cena com legendas em inglês. Vamos lá. Where do you think you're going, Flint? Quidditch practice. I booked the pitch for Gryffindor today. Easy, Wood. I've got a note. Uh-oh, I smell trouble. You've got a new seeker. Who? Malfoy? That's right. And that's not all that's new this year. Agora, como de costume, vamos analisar frase por frase deste inglês britânico dentro dessa conversa. Vamos lá. Where do you think you're going, Flint? Quidditch practice. Where do you think you're going, Flint? Quidditch practice. Vamos lá. Quando ele começa perguntando where do you think, significa onde você acha ou onde você pensa. You're going, lembrando que you're é uma abreviação de you are, verbo to be, certo? Portanto, you're, você está, going, indo. Portanto, onde você acha que você está indo? Nós até poderíamos adaptar essa pergunta, né? Lembrando que tem um nome aqui, né? Flint é o nome do rapaz ali a qual o Wood se referiu. Enfim, nome a gente não traduz, né? Onde você acha que você está indo? Nós podemos dar uma leve abreviada, uma leve contraída nessa frase, ficando onde acha que está indo. Quer dizer, o que eu fiz aqui? Omiti os you. Você. E então, o personagem Flint responde: Quidditch practice. Bom, só para nós entendermos, Quidditch significa quadribol. Esse esporte aqui, ó, que você está vendo agora mesmo. E quando ele diz practice, significa prática, ou seja, prática de quadribol. Nós podemos até adaptar isso para treinar quadribol. É até mais fácil de nós compreendermos essa frase. Então, temos aqui basicamente a tradução do início dessa cena. Where do you think you're going, Flint? Onde acha que está indo, Flint? Quidditch practice. Treinar quadribol. Vamos então compreender a pronúncia. Para quem não está acostumado com o método do canal, o que nós fazemos aqui é colocar a frase em inglês em cima e aqui embaixo uma transcrição aportuguesada, buscando chegar o mais próximo possível de como essas palavras são pronunciadas e até mesmo de como que os personagens as pronunciaram. Olha só que interessante, a primeira coisa para nós ressaltarmos aqui, eu até comentei, né? Este é puro inglês britânico, ou seja, todo o elenco é britânico, todo o filme é britânico, todos os personagens britânicos, enfim, quando ele fala Where do you think you're going? Você percebe o sotaque arrastado na resposta. Quidditch practice, Quidditch practice. Quer dizer, esse practice dá até uma impressão que ele fala isso com F, practice. Olha só. Quidditch practice. Quidditch practice. Mas é só impressão mesmo. A pronúncia dele é isso aqui. Where do you think you're going, Flint?
Where do you think you're going, Flint? Você não precisa praticar, treinar, falar na mesma velocidade que ele. Você pode começar falando devagar. Where do you think you're going, Flint? Lembrando que think tem o som do TH. Sabe aquele som da língua entre o dente? Think, think. E claro, na hora que ele fala rápido, isso é imperceptível. Eu até coloquei um TH aqui embaixo porque não tem como representar esse som na língua portuguesa. Portanto, where do you think you're going, Flint? Where do you think you're going, Flint? Where do you think you're going, Flint? Quidditch practice. Where do you think you're going, Flint? Quidditch practice. Where do you think you're going, Flint? Quidditch practice. Where do you think you're going, Flint? Quidditch practice. I booked the pitch for Gryffindor today. Easy, Wood. I've got a note. I booked the pitch for Gryffindor today. Easy, Wood. I've got a note. Só para nós entendermos aqui, quando ele fala I booked, aparentemente parece que tem alguma coisa a ver com livro, né? Mas é interessante porque book é também um verbo, e esse verbo significa reservar. Olha só, você sabia dessa? Book não é apenas livro. Aqui nesse caso é eu reservei, I booked. Portanto, quando você usa o book como verbo, I book, significa eu reservo, no sentido de você reservar uma vaga, reservar um espaço, que foi o que ele fez. Aqui nesse caso, quando ele fala I booked the pitch, ele está dizendo simplesmente eu reservei a quadra, the pitch. Então, eu reservei a quadra, eu reservei o campo, poderia ser também se referindo ao campo na qual eles jogam quadribol. E então ele diz for Gryffindor, seria para a Grifinória. Grifinória é o nome que nós falamos aqui em português, se referindo a essa casa, que é uma das 4 casas que compõem a escola de Hogwarts dentro da história do filme. Portanto, eu reservei a quadra para a Grifinória, que é assim que nós falamos aqui no filme em português, dublado, enfim, até mesmo nos livros, né? E today significa hoje. Portanto, eu reservei a quadra para a Grifinória hoje. E aí então vem a fala do Flint, de novo. Easy, Wood. Talvez você já tenha visto esse termo aqui, easy, e deva estar pensando, significa fácil, mas não. Easy nessa frase significa calma. E então, Wood. Wood é o nome do personagem ali, certo? Então, calma, Wood. E então ele diz isso aqui. I've got a note. Bom, só para nós entendermos aqui, a note é uma nota, uma autorização, um papel, uma autorização, algo que literalmente autorizaria eles a usarem a quadra, mesmo que eles não tivessem reservado ela. E no começo da frase, ele começa dizendo I've got. Só para você entender, I've got significa eu tenho. Mas olha só que interessante, isso aqui é muito comum dentro do inglês britânico. Inclusive no final da cena vai ter uma fala novamente usando a estrutura have got. É como se ele estivesse dizendo simplesmente I have a note ou I've got a note representa o mesmo sentido. Eu tenho, certo? Então, I have got é uma coisa muito usada no inglês britânico. Centenas de cenas que nós já analisamos aqui no canal, muitas delas com cenas britânicas, nós já vimos já esse tipo de estrutura, esse tipo de frase com have got, e é muito interessante porque é muito comum dentro de uma determinada região. Agora, em relação à tradução, ela significa simplesmente eu tenho uma nota. Vamos traduzir aqui, ao invés de eu tenho uma nota, para eu tenho uma autorização. Poderia ser, tá? De acordo com o sentido do filme. É até interessante que na versão dublada em português, olha só o que ele diz. Eu reservei o campo para a Grifinória hoje. Na minha concepção, foi uma ótima adaptação. Então temos aqui a tradução. I booked the pitch for Gryffindor today. Eu reservei a quadra para a Grifinória hoje. Easy, Wood. Calma, Wood. I've got a note. Eu tenho uma autorização. Então, vamos para a pronúncia. Olha só que interessante. Se nós fôssemos falar isso aqui pausadamente, a pronúncia seria booked. Literalmente com o som de T. I booked. Booked. Só que como tá juntando com a palavra seguinte, vai ficar tipo assim, ó. I booked the. I booked the. Então, não fica com booked. Igual falada separadamente. Fica I booked the.
pitch for Gryffindor today. Pitch for Gryffindor today. Easy would, I've got a note. E o que é interessante é que ele não fala I've got, com o som de T. Ele fala dessa forma, I've got a note. I've got a note. Olha só. I've got a note. I've got a note. I've got a note. Portanto, I booked the pitch for Gryffindor today. Easy would, I've got a note. I booked the pitch for Gryffindor today. Easy wood. I've got a note. I booked the pitch for Gryffindor today. Easy wood. I've got a note. I booked the pitch for Gryffindor today. Easy wood. I've got a note. Uh-oh, I smell trouble. Oh, I smell trouble. Só para você entender, trouble, confusão, problema. E quando ele fala smell, tem a ver com o verbo cheirar. Portanto, eu cheiro problema, eu cheiro confusão. Você já consegue perceber qual que é o sentido que ele está querendo passar. É como se ele estivesse dizendo aqui, eu sinto cheiro de confusão. Eu sinto cheiro de problema. Enfim, é esse tipo de cheiro que ele tá sentindo, certo? A pessoa tá meio que premeditando que tá vindo problema. Olha só que interessante também como foi a tradução na versão em português dublada desse filme. Ele não fala eu sinto cheiro de problema, ele fala isso aqui, ó. Ai, lá vem problema. Ótima adaptação também, então vamos compreender a pronúncia dessa frase. I smell trouble. I smell. Você percebe que não é trouble, é mais lá pra dentro. Trouble. Trouble. I smell trouble. I smell trouble. Oh, I smell trouble. Uh-oh, I smell trouble. Uh-oh, I smell trouble. Uh-oh, I smell trouble. You've got a new seeker. Who? You've got a new seeker. Who? Então ele leu o papel e percebeu que eles têm um novo apanhador. O que é apanhador? É o nome de uma das posições de quem jogava quadribol dentro da história do filme, certo? Então, essa posição do jogo de quadribol que nós chamamos no português de apanhador, originalmente é chamada de seeker. Portanto, you've got, como nós vimos aqui anteriormente, significa você tem. Lembrando também que é uma contração de have got. You have got significa você tem. Então, a new seeker, um novo apanhador. Então, você tem um, lembrando que a significa um ou uma, nesse caso um, então, new seeker. Então, um novo apanhador. E aí, no final da frase, ele pergunta who? Quem? Bom, então, you've got a new seeker. Who? Você tem um novo apanhador. Quem? Então, basicamente, eles leram ali no papel que eles têm um novo apanhador dentro do time deles. E por essa razão, eles conseguiram uma autorização para usar a quadra no lugar das pessoas que já haviam reservado ela. Então, vamos para a pronúncia. You've got a new seeker. You've got a new seeker. Da mesma forma, esse got também teve o T omitido. Portanto, ficou you've got a new seeker. You've got a new seeker. Who? 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 Malfoy? That's right. And that's not all that's new this year. Você percebe que de todas essas falas que nós analisamos até aqui, a do personagem Draco Malfoy, que é esse garoto aí que falou por último, ele tem um sotaque literalmente mais arrastado do que todos os outros. That's right. And that's not all that's new this year. E essa última fala, ela começa com o Harry Potter dizendo Malfoy. Malfoy? Enfim, né? Nome a gente não traduz, portanto, Malfoy. E aí ele diz, that's right. É como se fosse é isso aí. Claro, se nós fôssemos traduzir that's right ao pé da letra, não faria muito sentido. Seria isso é certo, isso está certo. É uma frase de concordância. That's right, é isso aí. E aí ele fala o seguinte, that's not all. Bom, that's not all é isso não é tudo. That's not all. Quem lembra daquela frase do desenho? That's all, folks. And that's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Aqui ele está dizendo literalmente na forma negativa. Então,
That's not all. Então, isso não é tudo. Vamos traduzir aqui, isso não é tudo. E aí, no final da frase, ele diz That's new this year. E aí você vai perceber que esse that's não é o mesmo sentido desse that's e nem desse that's aqui. Por quê? Porque esse that's, ele leva o sentido aqui, ó. É importante primeiro separarmos e entendermos que é novo. Então, isso não é tudo que é novo. E aí, this year, neste ano, deste ano, este ano. Então, isso não é tudo que é novo neste ano. Certo, gente? Vamos entender uma coisa aqui. Novo leva o sentido também de novidade. Em alguns contextos, notícia. Essa frase final, você percebe que traduzida ao pé da letra, ela fica um pouquinho esquisita. Isso não é tudo que é novo neste ano. É como se ele estivesse dizendo, essa não é a única novidade deste ano. Enfim, é basicamente isto. That's not all that's new this year. Essa não é a única novidade deste ano, ou neste ano, tanto faz. Então, lembrando que temos 3 that's nessa frase, né? Então, Malfoy, that's right, é isso aí. That's not all that's new this year. Essa não é a única novidade deste ano. Então, vamos para a pronúncia. Malfoy, that's right. Malfoy, that's right. That's not all that's new this year. That's not all that's new this year. Malfoy, that's right. That's not all that's new this year. Malfoy? That's right. That's not all that's new this year. Malfoy? That's right. That's not all that's new this year. Malfoy? That's right. That's not all that's new this year. E para finalizarmos essa aula, vamos assistir essa cena completa sem legenda alguma. Perceba se agora vai ficar um pouco mais fácil a compreensão. Bora lá! Where do you think you're going, Flint? Quidditch practice. I booked the pitch for Gryffindor today. Easy, Wood. I've got a note. Uh-oh, I smell trouble. You've got a new seeker. Who? Malfoy? That's right. That's not all that's new this year. E se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de me seguir lá no Instagram. E antes de sair desse vídeo, fica aí porque eu tenho um recado muito importante para você. Se liga só. Hello people! Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem interesse em estudar, em conhecer as principais estruturas do inglês? Os principais tempos verbais, além disso, o vocabulário suficiente para você ir do mais básico até o nível intermediário? Eu quero te apresentar o meu pequeno curso chamado Basic Level, um curso de apenas 50 aulas em que você vai aprender literalmente a base do inglês. Neste curso eu vou te ensinar as principais regras gramaticais do inglês, o que vai te ajudar a compreender ainda mais as cenas de filmes, as cenas de séries, além de aperfeiçoar o seu speaking e o seu listening. Este é um curso na qual você terá acesso vitalício, um chat de conversação e suporte diretamente comigo. O curso Basic Level custa apenas R$ 97. E não é mensalidade, você paga esse valor uma única vez e tem acesso ao curso para sempre. E eu quero falar para você que as matrículas estão abertas. Vem aqui no link da descrição, teachermurilo.com/basiclevel, ou também no comentário fixado logo abaixo. Clicando nesse link lá você vai ter todas as informações que você precisa saber sobre essa jornada e além disso você pode fazer a sua inscrição via Pix, via boleto, via cartão de crédito, da forma que for melhor para você. Mas e aí? Bora dominar a base do inglês neste ano de 2022? Vem comigo, vem aqui no link da descrição, teachermurilo.com/basiclevel. Bora!